Bom dia, shalom, shalom. Chegamos, queridos, no dia 29 da contagem do Homer. E essa semana nós vamos estar falando sobre o espírito de poder. Vamos voltar lá em Isaías 11, 2, né, que vai falar dos 7 espíritos do Senhor. O espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Existem algumas versões que vocês vão ver falando, em vez de espírito de poder, espírito de fortaleza, né? Mas o espírito de poder é a força que nos impulsiona a avançar. Ele é o poder que rompe os limites naturais e nos capacita a viver o impossível. Ao mesmo tempo, também é fortaleza, sustento divino, que nos mantém firmes e inabaláveis, mesmo em meio às batalhas. Ele não apenas nos move, mas ele nos sustenta. Então, nós precisamos ser cheios do espírito de poder. E essa força não é natural, mas é um poder que vem de Deus para que nós possamos romper limites, suportar pressões e vencer batalhas. Então, não é sobre tentar mais uma vez, é sobre receber o poder do alto para permanecer e romper as fortalezas. As 7 igrejas, né, quando a gente vai relacionar os 7 Espíritos de Deus, em Apocalipse 3, 1, 6, nós vamos estar relacionando a igreja de Sardes, né? Quando fala o anjo da igreja em Sardes, escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei em suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá o que a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apaguei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós vamos ver aqui em Sardes, né, que era uma cidade, Sardes era uma cidade formada por fortaleza, era uma fortaleza. Então, quando entramos nesse conceito de fortaleza, nós vamos falar do quê? Do impedimento das fortalezas mentais da nossa mente, as fortalezas que impedem a nossa mente de aceitar o entendimento que vem de Deus, né? Então, Sardes, como a palavra diz, ela tinha uma aparência de vida, porém, a essência dela era de morte. Sardes era uma cidade rica, mas espiritualmente sonolenta. Uma igreja que tinha nome, reputação, influência, mas estava sem vida interior. E o espírito de poder, ele vem exatamente para acordar, para reavivar aquela cidade e sustentar o que estava prestes a morrer, né? A palavra fala que eles estavam prestes a morrer. O espírito de poder é aquele que reveste com poder para resistir, permanecer e vencer. Ele não só dá força para lutar, mas para não desistir, né? Mesmo no tempo de apatia, de tribulação. Então, Sardes não precisava de mais popularidade, ela precisava de resistência espiritual, de firmeza no secreto e de fortalecimento interior. A gente vai ver, quando a gente começa vendo a igreja de Sardes, né, havia muitos templos pagãos em Sardes, né? E relacionado à fortaleza, né, a vida dos cristãos lá em Sardes, o domínio do inimigo era visível, está lá em Apocalipse 3:1. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Né? A igreja ela tinha fama de estar viva, mas ela estava morta. Por quê, queridos? Era um evangelho que era pregado, mas que não confrontava o pecado. Não abalava os fundamentos do paganismo ao redor. E por isso, não representava ameaça alguma. Era um evangelho adaptado ao sistema, moldado para não incomodar, inofensivo, mas também sem poder. Né? Então, o mesmo espírito que operava em Sardes, ainda hoje tenta se infiltrar em muitos lugares, trazendo o quê? Uma fé popular
que agrada a homens, mas que entristece o Espírito do Senhor. Né? Nós vemos o paganismo disfarçado de espiritualidade, né? Muitos rituais sem vidas, performances sem a presença, festas religiosas sem temor nenhum dentro das igrejas, comemorações pagãs, né? Então, a mornidão espiritual, ela cresce quando a igreja se torna cúmplice de um sistema que ela deveria denunciar e não ser cúmplice. Então, a mornidão espiritual não nasce de um dia para o outro, né? Ela é cultivada no terreno do conformismo. Quando a igreja deixa de confrontar o sistema e começa a se adaptar com ele, ela vai perder o quê? Ela vai perder a temperatura do céu. Em vez dela ser sal, ela vai virar açúcar, porque ela tem que adoçar, né? Ela tem que agradar. Em vez de ser luz, ela vira um reflexo do mundo. Então, o evangelho ele nunca foi sobre agradar a homens, mas sobre anunciar o reino com fogo e com verdade. E Yeshua foi muito claro quanto a isso. O mundo vos odiará, porque odiou a mim primeiro. Está lá em João 15:18. Uma igreja que não incomoda pode se tornar uma aliada do espírito daquela época, né? E quando nós deixamos de denunciar o pecado para manter aplausos, nós trocamos o altar por um palco. Então, nós não fomos chamados, queridos, para sermos aceitos, nós fomos chamados para incendiar o mundo com a verdade, a verdade. A palavra, a mesma palavra que cura, ela também confronta. E o Espírito do Senhor é consolador, mas ele também é fogo consumidor. Então, a mornidão é repulsiva para Deus. Ele prefere alguém frio, que pode ser despertado, que pode ser transformado, do que alguém morno, que diz o nome de Jesus, mas vive sobre valores da Babilônia. Então, hoje, como teve que ter essa explicação do espírito de poder, eu só trouxe um tema, uma chave, que é revestidos de poder, a unção para testemunhar a verdade. Atos 1:18. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Yeshua, ele não promete fama, influência ou visibilidade, mas ele promete poder. Poder para sermos testemunha do reino, a anunciar a verdade, mesmo em um mundo que rejeita a verdade. Então, testemunhas do reino carrega santidade e não negocia valores, queridos. Ser testemunha é viver o que se prega, é carregar o bom perfume de Cristo no meio de um mundo corrompido, sem se moldar com o sistema. Testemunhas verdadeiras não temem a homens, mas temem a Deus, né? Romanos já fala para a gente renovar a nossa mente. Então, em Atos, os discípulos não apenas falavam, mas eles se tornaram o quê? Cartas vivas. O Espírito nos transforma para que a nossa vida fale mais alto que os nossos discursos. 1 Coríntios 2:4. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. E quando fala aqui Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, o que nos leva aqui profeticamente a uma progressão espiritual aqui? Primeiro, nós somos cheios para impactar o nosso ambiente imediato, onde nós estamos, onde o Senhor nos planta, seja no trabalho, na faculdade, no lugar, na nossa casa. Então, primeiro, esse é o primeiro ambiente a ser impactado por nós. Depois, nós avançamos para outros territórios maiores, né? E isso é uma convocação profética para todos nós, sermos cheios de poder, e o reino vai avançando, né? O poder do Espírito que vai nos levando cada vez mais longe. Não porque nós temos condição, mas o Espírito de poder vem sobre nós e nos capacita para isso. O Espírito de poder nos posiciona também na guerra espiritual, nos fortalece e nos dá poder para resistir, permanecer, romper com cadeias e estabelecer o governo de Cristo, onde antes havia trevas. O Espírito nos reveste com autoridade, para não recuar, mas para avançar com discernimento, ousadia e santidade. Né? Somos testemunhas fiéis de Yeshua, e por isso nós também seremos perseguidos como ele foi. Por isso que quando a gente fala assim, mas é pesado onde eu estou, mas é lá que você tem que estar, né? Quem é cheio do Espírito carrega a mesma missão que Yeshua, ser luz onde há trevas, ser voz onde há silêncio, ser verdade onde há relativismo, e isso tem um custo,
mas também carregam uma unção. A unção que o Senhor está liberando já a partir de hoje, durante toda essa semana, o espírito de poder, para nos fazer avançar, romper, quebrar cadeias e mudar ambientes. Amém, queridos? Shalom, shalom. Até amanhã.